Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos com mais um vídeo semanal trazendo informações do relatório do USDA do dia 19 de setembro e também trazendo informações direto das lavouras aqui nos Estados Unidos. Fica ligado que vem muita informação boa por aí. Vamos começar falando do clima. Praticamente toda a região do Corn Belt recebeu alguma chuva, como vocês podem ver no mapa aqui no vídeo. Os estados do Kansas, que estava precisando bastante chuva, Nebraska, recebeu uma quantidade de chuva boa, principalmente nessas áreas aí mais em amarelo, vermelho. Boa parte de Iowa, parte de Illinois também recebeu chuva forte. Apenas algumas partes aí que vocês veem branco ou azul bem clarinho, que não receberam chuvas ou essas chuvas foram bem fracas. Mas, no entanto, esse ponto do campeonato, a gente está se encaminhando aí para o final da safra, a colheita já iniciou, não deve afetar muito as condições das lavouras. Claro que vai ajudar aquela lavoura que ainda está em estágio de enchimento de grão, mas não vai recuperar o que foi perdido lá atrás, principalmente nesses estados mais secos. Para os próximos dias, como você pode ver nesse outro mapa, as condições são favoráveis para a colheita. A expectativa é que tenha pouca chuva e que o tempo colabore aí com quem está começando a colher. Estou falando com vocês aqui de Illinois, agora está ventando bastante, está começando a esfriar, começou o outono e a temperatura, o clima está condizendo com a estação do ano. Hoje de manhã estavam 13 graus, agora não sei, talvez uns 17, não olhei, mas tá ficando mais fresquinho. Vamos falar agora das condições das culturas. Então, começando pelo milho, como vocês podem ver no mapa aqui, a área de formação de dente, 87% da área dos Estados Unidos atingiu esse estágio, é 1% abaixo da média dos últimos 5 anos. E a gente pode destacar aí os estados de Missouri, que está liderando com 96% da área que já atingiu esse estágio, e a Dakota do Norte, como vem sendo de praxe nos relatórios, está para trás, 76%. A área de milho e maturação também vem avançando bem, 40%, um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos. E a área de milho já colhida atingiu 7%. São dados do final da semana, início da semana, com destaque para o Kansas, que 27% da área já foi colhida. Um pouco do plantio, reflexo do plantio antecipado, mas também muito das condições de seca severa. A gente pode ver que muitos estados está zero, alguns 2%, até 11%, e o Kansas está com 27%. Agora, falando das condições dessas lavouras, a gente pode ver que um pouco mais de 50% aí, 52% é bom, excelente, então 11% excelente, 41% é bom, 27% é razoável e a fatia restante aí é ruim ou muito ruim. E mais uma vez, em todos os estados, com exceção do Kansas, predomina a condição de lavoura boa. No Kansas, a condição que predomina é ruim. Partindo para a soja agora, a soja já atingiu o estágio já está caindo as folhas, perdendo as folhas senescência, 42% da área, que é 5% abaixo da média dos últimos 5 anos. E aí destaque vai para Nebraska, que está com 65% da área, que já atingiu esse estágio. E a colheita também está andando, 3% da área está colhida, apenas 2% abaixo da média dos últimos 5 anos. E aqui a gente vê que está mais equilibrado, não temos um estado que está tão avançado como era o caso do Kansas para o milho. Aqui a gente vê uma variação de 5% em Nebraska e até 0% em alguns estados.
Agora, com relação à condição das lavouras de soja, a condição das lavouras de soja é um pouco melhor do que do milho. A porcentagem de área que está bom, excelente, ela passa mais de 50% aí, 30% é considerado razoável e uma fatiazinha ruim ou muito ruim. Mais uma vez aqui podemos ver que o Kansas é onde as condições são não são tão boas, com 30 é o único estado em que a condição razoável é a que predomina. Em todos os outros estados, a condição boa é que predomina. De agora em diante, como a grande parte das lavouras já atingiram o estágio de maturação fisiológica, estão indo para a senescência, a não ser que aconteça alguma intempérie que estrague as lavouras, mas não se espera muita mudança nessas condições. Essa semana, no momento que eu olhei, o milho estava cotado a $6,87 por bushel e a soja estava cotada a $14,55 por bushel. Mas agora vamos ver mais detalhes de cada região. Alexandre, é com você. Como estão as condições das lavouras aí na sua região? Dali, Lucas, passando então aqui para atualizar vocês da região Centro-Norte, né? Uma semana que choveu, né? Por incrível que pareça, nós viemos aí de semanas e semanas secas. Agora, quando está chegando na hora da colheita, o clima resolveu dar uma mudada, mas também não é grande chuva assim, né? É coisa pouca, coisa que não deve mudar o cenário aí, que já é bem definitivo aqui no estado de Nebraska, Dakota do Sul e também Dakota do Norte. Semana que passou aí reservou de 25 a 30 milímetros, aqui em Nebraska e na Dakota do Norte, né? Na Dakota do Sul praticamente nenhuma precipitação aí, né? Com exceção da região sudeste, que é a região onde a gente visitou no Crop Tour, né? Convido vocês a voltar lá, uma região que mostrou lavouras bem ruins, bem problemáticas, né? E que agora parece ter uma umidade, mas convenhamos, né? Áreas tão ruins como aquelas não tem a menor chance da gente ver nenhuma reviravolta. Com relação, né, a Dakota do Norte, ou melhor dizendo, vamos falar um pouco do monitor de seca, né? E para vocês vão perguntar, pô, Alexandre, mas tu acabou de dizer que não é importante mais para a safra. Verdade. Só que quando a gente olha para o monitor de seca, a gente já começa a projetar como que vai ser o inverno, né? E também a próxima primavera. Por quê? Porque agora, né, conforme a gente colhe aqui as culturas, vem o plantio do trigo, né, em algumas regiões aqui do Nebraska e também das Dakotas. Essa umidade que a gente acumula durante o outono e inverno em forma de neve, né, é muito importante para recarregar, né, o estoque de água, vamos dizer assim, no solo, que vai ser muito importante lá na frente, né, lá nos meses de abril e maio, quando o plantio do milho e a soja voltam à cena. Então agora vamos direto então, para o relatório aí do USDA, que foi reportado nessa última segunda-feira. O milho, formação de dente aqui em Nebraska praticamente 100%, né? A Dakota do Sul um pouquinho atrás e a Dakota do Norte então mais atrasado. O milho maduro, Nebraska já tem 50% praticamente, Dakota do Sul e do Norte um pouco atrás, e o milho colhido, né, ainda muito tímido, temos 6% aqui em Nebraska, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre soja, mas milho, né, eu tive a oportunidade de observar alguma coisa sendo colhida mais na parte leste do estado de Nebraska, vi também em Missouri, né, conforme eu viajei aí no último final de semana. Então a tendência é a gente ver aí muitas máquinas no campo por agora. Condição do milho, né, mais uma semana onde a pontuação do milho na lavoura diminuiu, né, então aí os números finais vão chegando, né, daqui a pouco a gente começa também a reportar a questão do rendimento de grãos, mas o milho que é 8% excelente, 29% bom e já é 36% ruim ou muito ruim, né? Aumentou bastante aí nas últimas semanas, dada aí a seca, né, e o calor, enfim, fatores aí que a gente já vem falando há muito tempo. A Dakota do Sul não diferente também, acabou piorando durante essa semana, né? 4% excelente, 35% é bom e já temos aí 31% muito ruim ou ruim. Impressionante como a Dakota do Sul, que começou bem, né, e a gente já vai falar da Dakota do Norte, começaram bem e vieram piorando muito. Nebraska, a gente desde o início falou que teve um ano problemático, não teve nenhum momento onde a gente falou, olha, acho que agora a Nebraska vai, mas, né, é o que é o ano de 2022 por aqui. Dakota do Norte, melhores lavouras de milho, conforme a gente vem falando por aqui, 10% é excelente,
50% é bom e apenas 9% é ruim ou muito ruim. Bem estável, a condição do milho parece estar boa por lá, né? Conforme os números e também, né, os relatórios, pessoas que falam de lá para nós. E então é importante a gente prestar atenção porque o monitor de seca já mostra algum tipo de falta de chuva por lá, né? Tá entrando ali uma corzinha amarela conforme apareceu no mapa aqui, que já é uma seca que começa a se montar por lá. Bom, passando agora para a soja, né? Nós temos aí a queda de folhas, como vocês podem ver, bem comum aqui pela região centro-oeste de Nebraska, né? Já temos 65% do estado com a condição de queda de folhas. Dakota do Sul e do Norte muito parecidos também com Nebraska nesse quesito, né? Já a soja colhida, aqui a gente tem mais área, né? Conforme, né, a gente fala da soja aqui, Nebraska já tem 5% colhido, Dakota do Sul 2%, Dakota do Norte 4%, né? Um pouco mais de área colhida de soja do que de milho nesse momento, né? E quando a gente fala, né, vocês estão vendo aqui uma soja que está pronta para ser colhida, né? Foi plantada na primeira semana de maio, ou última semana de abril, perdão, e essa outra que está ainda com folha, né? Está quase lá, quase no ponto de colheita, foi plantada aí mais para o final de maio. Então nós temos aí, né, essa variabilidade dentro do estado. Com relação à condição da soja aqui na região, 8% aqui em Nebraska é excelente, 32% é bom e 31% ruim ou muito ruim, né? Muito parecido aí com a questão do milho. Já a Dakota do Sul, né, nós tivemos uma piora bem significativa nas condições por lá, apenas 2% é excelente, 39% é bom, 34% razoável e 25% é ruim ou muito ruim. Então aí a Dakota do Sul teve essa piora acentuada. Já a Dakota do Norte um pouco mais estável, na verdade até melhorou com a semana que passou, porque nós temos 6% excelente, 54% bom. Voltamos a ter patamares de porcentagem aqui semelhantes a 4, 5 semanas atrás. Então deu uma melhorada por lá a questão da soja. Para a semana que vem, então, nós temos poucas chuvas para a região, né, o que deve facilitar esse trabalho, né, de atingir a maturação, né, tanto da soja quanto do milho e também o avanço de colheita para as semanas que vêm. Né, os valores de chuva que tem, bem localizados, não vão passar dos 20 milímetros, então não deve atrapalhar. O que de fato chegou por aqui são as temperaturas um pouco mais baixas, né, que pode, né, atrasar um pouco esse processo, né, de atingir aí o ponto preto no milho ou então, né, a umidade desejada para a gente poder colher essa soja. Tá bem? Então agora a gente vai falar da região dos Grandes Lagos, né? A Fernanda não pôde estar aqui essa semana para reportar, né? Então falando de Minnesota, Wisconsin e Michigan, tá bem? Tivemos boas chuvas por lá, principalmente no norte de Minnesota, centro de Wisconsin e também em Michigan, né? Com relação ao monitor de seca, né? Puxando um pouco dessa informação, conforme a gente vai olhando um pouco mais para frente, né? Plantio de trigo, né? Como eu disse antes, né? Não apresenta maiores problemas, né? Tem poucas, né, regiões ali sul e centro de Minnesota apresentando aí um início de problema, né? Mas vamos ver conforme entra o inverno, a gente vai tentar trazer isso para vocês, né, nessas informações ao longo, né, da entre safra aqui nos Estados Unidos, tá bem? Com relação ao milho, formação de dente bem avançado, milho maduro bem mais atrasado com relação à região centro-norte, aqui fazendo um leve comparativo, né, conforme avançam essas situações. Milho colhido praticamente zero, né, tem 2% colhido em Michigan. A condição nas lavouras, né, em Minnesota é 14% excelente, 49% bom e apenas 9% ruim ou muito ruim. Condição essa muito parecida com Michigan. Já Wisconsin tem as melhores lavouras da região dos Grandes Lagos, né? 24% é excelente, né? E a gente vem falando muito de Wisconsin aí, sendo um destaque muito positivo no meio oeste americano, né? Talvez aqui os melhores índices de qualidade da lavoura do cinturão do milho. Para a soja nós temos também queda de folhas um pouco mais tímido, sendo Michigan mais à frente. A soja colhida também, pouca coisa, Michigan com 2% também, parecido com o milho. E a condição de soja na lavoura, Minnesota e Michigan muito parecido, né? Sendo a diferença é que Michigan está um pouco pior, né, nos quesitos bom e tem mais lavoura razoável, mas quem de fato também domina em melhores condições aqui na região dos Grandes Lagos é o estado de Wisconsin, que deve colher muito bem, tanto no milho quanto aqui na soja, tá bem? Para a semana, então, também poucas chuvas, que deve facilitar esse processo de
secagem na lavoura, né? E ficar mais pronto para a colheita. Vai um destaque aí para o sudoeste de Minnesota, que deve aí receber chuvas aí de 20 milímetros, então pouquíssima coisa. Como vocês podem ver aqui em Nebraska está bem nublado, os últimos 2 dias, né, tivemos, né, aquela chuva bem quase que de molha bobo, né? Então valores baixos, temperatura mais fria, é o que a gente deve ver para as próximas semanas. Tá bem? Vai contigo então, Carlos. Fala para nós aí do Kansas, Iowa e Missouri. Olá, Alexandre. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Bom, estamos de volta aqui para falar sobre o Kansas, o nosso último vídeo do ano, né? Salvo alguma exceção que venha acontecer, a gente com certeza vai voltar a gravar. Mas nesse momento, o potencial produtivo e a safra, dá para se dizer, está muito bem definido para os estados do Kansas, do Missouri e de Iowa. Nas últimas semanas a gente tem recebido boas chuvas por aqui. Obviamente que essas chuvas elas não vão afetar aquele milho, né, que foi plantado lá mais cedo, pouca coisa no milho que foi plantado mais tarde. Ela pode ter um efeito interessante na soja que foi plantado mais tarde, principalmente a soja que vem logo após o trigo. Essa chuva, sem dúvida nenhuma, deve ajudar muito nesse cenário. Então, por isso que a gente pode dizer o que foi plantado mais cedo já foi prejudicado e o que foi plantado mais tarde, de uma certa forma, vai confirmar aí um potencial devido a essas chuvas das últimas semanas. O Kansas, nesses últimos 7 dias, recebeu boas chuvas, como eu disse, principalmente na região centro-norte do estado e também alguma coisa mais no nordeste do estado. Iowa também recebeu boas chuvas, principalmente lá no sul, na divisa com o Missouri, e o Missouri, obviamente, também ao norte receberam chuvas bem interessantes, aí na casa dos 30, 40 e até 50 milímetros em alguns pontos mais localizados. Em relação à semana que vem, as chuvas elas devem diminuir, o Kansas deve passar a semana inteira com temperaturas mais baixas, aí na casa dos 25 graus, porém sem chuva. Já os estados de Missouri e Iowa têm alguma chance, chuvas aí de até 10, 15 milímetros podem vir a ocorrer, o que nesse momento não é o ideal, visto que os produtores eles querem realmente entrar na lavoura e colher tanto o milho como a soja o mais rápido possível, porque nessas regiões você nunca sabe o que pode vir a acontecer, né? O exemplo é que semana passada nós estávamos na casa dos mais de 40 graus por alguns dias. Agora, nesse momento que eu estou gravando, está 13 graus Celsius e na semana que vem essas temperaturas devem voltar aí aos 20, 25 graus. Então tem uma amplitude térmica muito grande e não surpreenderia se lá por metade de outubro, final de outubro, de repente caísse uma neve. Então por isso que os produtores eles querem tirar essas plantas das lavouras o mais rápido possível. Falando agora do que o USDA trouxe para nós essa semana, já que eu estou dentro aqui do escritório por causa da chuva, eu vou aproveitar e usar os mapas aqui no computador. Nós temos, em relação à área de milho com formação de dentes, 90% no Kansas, e o estado de Missouri com 96% e Iowa 93%. Então, praticamente, aí todo o milho já formou dente e já está chegando na fase de maturação, que no Kansas é 61%, no Missouri 64% e Iowa 42%. Então, o Kansas tem colhido muito bem, 27% da área do Kansas já foi colhida. Os números no Missouri e no Iowa são um pouco menores, Missouri com 11% e Iowa com 2%. Porém, esses números devem mudar muito rapidamente. Nas próximas semanas, a gente deve ver esses números chegando aí à casa dos 40% rapidão. Em relação à condição desse milho, aí fica bem diferente, né? Os estados aqui que eu reporto, o Kansas como se fosse uma pizza quase muito bem dividida, com exceção da parte excelente, que praticamente não tem nada. Mas no mais, a gente tem 27% muito ruim, 27% ruim, 25% razoável e 19% bom. Então, o Kansas um ano bem complicado para a cultura do milho. No Missouri, as coisas não são tão ruins, né? Visto que a maior classe, por exemplo, no Missouri é bom, com 42%, sendo que no Kansas a maior classe era ruim, muito ruim, com 27%. Então aí vocês já conseguem ver uma diferença, mesmo os estados estando aí lado a lado, em termos de geografia, uma diferença muito grande nas lavouras. Mudando agora para o Iowa tem 52% das lavouras boas e 12% excelente. Então, a Iowa, sem dúvida nenhuma, confirmando aí uma safra muito, muito interessante, e sempre lembrando que a Iowa é um dos principais players aqui nos Estados Unidos em termos de produção. Número 1 em milho, por exemplo.
Agora, falando de soja, no Kansas nós temos 40% das áreas já com queda de folhas, no Missouri 27% e em Iowa 30%. Em relação à área de soja colhida, no Kansas nós temos 2%, então o Kansas também liderando aí e começando antes a questão da colheita da soja. Os estados do Missouri e Iowa estão com 0%, mas com certeza deve avançar muito rápido a partir de agora. Em relação à qualidade dessas lavouras, né, a condição no campo, ela é relativamente semelhante para milho. O Kansas muda um pouquinho porque a soja foi plantada um pouco mais tarde, a gente vem falando isso, né, da questão das chuvas que vieram mais tarde, de uma certa forma acabaram ajudando. Então, dessa vez, a classe que predomina é a classe razoável, com 30%. Lembrando que no milho, o que predominava era a classe ruim e muito ruim, as duas com 27%. Então, no Kansas, nós temos 21% bom, 22% muito ruim, 26% ruim e 30% razoável. Também, como eu falei, com exceção do excelente, que quase sai do gráfico de pizza que a gente tem aqui, e você acompanha lá no Instagram do AgroConnection esses gráficos, fica uma pizza praticamente muito bem dividida em 4 partes iguais. Falando agora já do Missouri, o Missouri, de novo, a classe que predomina é a classe boa, com 39%, sendo que tem 35% em estado razoável, e apenas 11% em estado ruim, e aí praticamente muito ruim e excelente não aparece aí no mapa. Agora, já falando de Iowa, mais uma vez, 52% é bom, é a classe que predomina, com 11% em estado excelente. A gente encontrou várias lavouras em Iowa com potencial produtivo muito próximo aí dos 100 sacos por hectare, lavouras muito, muito boas mesmo. E, obviamente, as fatias de lavouras ruim e muito ruim são muito pequenas lá pelo estado de Iowa. Então, é muito daquilo que você acompanha no Crop Tour. Agora, com essas últimas chuvas, a soja deve confirmar o seu potencial produtivo, safra praticamente definida aqui nos Estados Unidos, salvo algum evento climático aí que possa, por exemplo, prejudicar as lavouras que já estão prontas, como alguma coisa de granizo, ou também neve que possa prejudicar a colheita. No mais, safra definida por aqui. A gente vai se encontrar de novo no ano que vem, lembrando que a gente sempre tem Crop Tour, a gente sempre tem os nossos vídeos semanais quando chega na safra americana, e a gente deseja aqui, eu direto do Kansas falando, desejo uma boa safra também para os nossos amigos produtores do Brasil. Lucas, eu volto contigo. Muito bem, Carlos. Aqui na região leste do Corn Belt, como eu já falei no começo do vídeo, tá friozinho, clima de outono, e a previsão é que as condições sejam favoráveis para os próximos dias aí. A gente teve uma chuva forte que pegou algumas regiões, algumas partes de Illinois. Aqui, por exemplo, choveu 50 milímetros em questão de 2 horas, uma chuva bem forte. Mas depois disso o tempo já melhorou, o solo já está firme, o pessoal começou o plantio. Embora tenha bem pouquinho reportado de colheita, essa semana eu estive conversando com alguns produtores e também na universidade que o pessoal começou a colher. Eu estou falando de uma área de resteva de soja, que foi colhida ainda quinta-feira da semana passada, e o pessoal da fazenda aqui da universidade está colhendo nesse exato momento. Atrás de mim, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas tem um milho aí que está muito próximo da colheita também. Acredita-se que semana que vem o pessoal começa a colher esse milho. Mas vamos lá ao que interessa. Falando do milho, o milho atingiu a formação de dente de 77% a 86% da área na região leste. E o milho já atingiu o estágio de maturação de 27% a 29%. Presta atenção que esse número é bem abaixo da média dos últimos 5 anos, é 24% abaixo em Illinois e 16% em Indiana. E a área de milho colhida, então, varia aí de 0% a 2%. Acabou de começar, mas eu posso falar para vocês, com o pessoal que eu conversei até agora, eles estão muito contentes com a produtividade que eles estão tendo até o momento. Com relação às condições, mais uma vez, em Illinois as condições são muito boas, são 71% da área que é considerado bom ou excelente. Em Indiana temos quase 50% da área que é considerado bom, uma fatiazinha que é excelente, então passa um pouco dos 50% se somarmos o que é bom e o que é excelente. E Ohio também, 49%
bom, uma fatia um pouquinho maior ainda do que Indiana de excelente, somando aí vai passar de 60% bom ou excelente. Agora falando da soja, nessa região, já está em fase de senescência, perdendo as folhas de 31% a 41% da área, e a área de soja colhida é reportada aí de 0 a 1%. Como eu falei já no vídeo, o pessoal começou a colher algumas áreas aí de soja mais precoce, e essa semana tive conversando com um amigo meu do Brasil que está colhendo aí numa fazenda aqui no sul de Illinois, o Fernando Stephens. Falou que eles começaram a colher áreas aí de 76 bushel por acre e depois passando aí para áreas acima de 60, o que é uma produtividade muito boa. Os produtores estão extremamente felizes. Isso é reflexo das condições das lavouras. Pegamos aqui em Illinois, são 67% da área bom ou excelente, Indiana aí um pouco mais de 50%, e Ohio entre 50% a 60%, que é considerado bom ou excelente. Com isso encerramos o vídeo dessa semana e além disso também encerramos essa temporada aí de informações do relatório e das condições da lavoura. O AgroConnect agradece todos vocês que assistiram, nos acompanharam, nos incentivaram e também deram seus comentários, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Mas não acho que o AgroConnect não vai mais ter material não, fiquem ligados que terá muita informação técnica, Minuto AgroConnection, então não perca nada. Deixe seu link, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.